Sejam todos bem-vindos, se preparem para mais uma incrível história bíblica, mas antes não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal para chegarmos a 1 milhão de membros e compartilhem com todos seus amigos e familiares. Então vamos nessa! Davi foi um homem polêmico. Enquanto alguns o consideram um exemplo de fidelidade e devoção ao Senhor, afinal, ele era chamado de um homem segundo o coração de Deus, outros o enxergam como alguém complexo, sem escrúpulos e adúltero. Realmente, um dos pecados mais conhecidos da Bíblia é o de Davi, quando tomou para si a esposa de outro homem, Batseba, e depois elaborou um plano que levou à morte do marido traído, Urias, colocando-o na linha de frente da batalha. É claro que Davi esteve longe de ser uma pessoa irrepreensível. Além do episódio terrível envolvendo Batseba e Urias, ele também cometeu outras ações condenáveis, como quando mentiu, mesmo por necessidade, ao sumo sacerdote Aimeleque enquanto fugia do rei Saul, fato que resultou no massacre dos sacerdotes de Nob. Davi reconheceu ter parte da responsabilidade, apesar da loucura de Saul naquela ocasião. Outro exemplo é quando desejou realizar o censo de Israel, mesmo contra a vontade de Deus, o que trouxe juízo sobre todo o povo. Até mesmo o fato de Davi ter muitas esposas e concubinas, algo comum no Antigo Oriente Próximo, contrariava a lei do Senhor, que orientava que o rei não multiplicasse mulheres para si, para que seu coração não se desviasse, a Deuteronômio 17:17. Apesar disso, a Bíblia afirma que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas como isso é possível? Se Davi cometeu erros tão graves, como poderia ser alguém segundo o coração do Senhor? Ou melhor, o que realmente significa ser alguém segundo o coração de Deus? Podemos começar dizendo que ser alguém segundo o coração de Deus significa estar comprometido com a vontade e os propósitos do Senhor. A Bíblia afirma que Davi era esse homem porque foi escolhido conforme o agrado divino para liderar Israel. No contexto da sucessão do trono, Saul reinava, mas desobedeceu ao Senhor e, por isso, foi rejeitado. Então, por meio do profeta Samuel, ele ouviu a mensagem: o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já ordenou que seja líder do seu povo, porque você não guardou o que ele ordenou. Ao dizer isso, Samuel mostrava que Saul havia deixado de agradar a Deus e que o Senhor escolhera outro homem cujo coração estava alinhado ao dele, alguém disposto a obedecê-lo. Mais adiante, quando Samuel foi enviado à casa de Jessé para ungir o novo rei, o caráter de Davi voltou a ser destacado. Ao ver Eliabe, Samuel ficou impressionado com sua aparência, mas Deus advertiu: o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o exterior, mas o Senhor olha para o coração. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo também citou esse testemunho sobre Davi em sua pregação em Antioquia, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Paulo ainda lembrou que, da linhagem de Davi, Deus trouxe Jesus, o Salvador. Portanto, não há dúvidas de que a Bíblia declara que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Contudo, isso não quer dizer que ele fosse isento de falhas. A Bíblia evidencia a natureza pecaminosa de Davi. Em diversos salmos, ele admite sua condição. Um dos episódios mais marcantes é quando Natã o confronta por seu pecado envolvendo Urias e Batseba. Mesmo sendo perdoado, as consequências afetaram profundamente sua família. Então surge a questão: como alguém imperfeito pode ser chamado de homem segundo o coração de Deus? O Salmo 51 nos ajuda a entender. Ele revela que Davi tinha plena consciência de sua natureza pecaminosa. Nos versos 3 e 5, ele declara: eu conheço minhas transgressões, em pecado me concebeu minha mãe. O Salmo também mostra que Davi não tinha dificuldade em confessar seus pecados. No verso 4 ele diz: pequei contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Além disso, Davi demonstrava arrependimento genuíno. Ele clamava por misericórdia, pedindo purificação: lava-me completamente da minha iniquidade. Verso 2. Ele também reconhecia que sua comunhão com Deus dependia da graça divina, não de sua própria força. Por isso suplicava: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Verso 10. Sua maior preocupação não era perder poder ou prestígio, mas ser afastado da presença de Deus. Suas palavras são memoráveis: não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Verso 11. Davi também era alguém comprometido com a glória de Deus e com a divulgação de sua verdade.
Ele dizia: e então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Diante de tudo isso, aprendemos algumas verdades importantes sobre o que significa ser alguém segundo o coração de Deus. Primeiro, isso não tem a ver com mérito humano, mas com a graça divina. Davi era alguém segundo o coração de Deus porque buscava sua vontade, mesmo sendo falho e dependente do Espírito Santo. Segundo, significa encontrar plena satisfação no Senhor. Davi reconhecia que a vontade de Deus estava acima da sua. No Salmo 131, ele afirma que não buscava coisas grandiosas, mas descansava no Senhor como uma criança nos braços da mãe. Terceiro, significa confiar de forma absoluta na soberania de Deus. No Salmo 3, fugindo de Absalão, Davi dizia: e eu me deito, durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. Quarto, ser alguém segundo o coração de Deus é o oposto de ser alguém segundo o coração dos homens. Ou agradamos a Deus, ou agradamos as pessoas, não existe meio termo. Quinto, significa permitir que Deus examine e molde nossa vida. No Salmo 139, Davi ora: insonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Sexto, não significa ser alguém perfeito, mas alguém que reconhece os próprios erros, confessa suas falhas e busca a restauração. Diferente de Saul, que sempre se justificava, Davi demonstrava arrependimento sincero. Ele sabia que não podia impressionar a Deus com aparências, mas que o Senhor não despreza um coração quebrantado. Como escreveu o apóstolo João: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Agora deixe nos comentários se você já compreendia o que significa ser alguém segundo o coração de Deus. E, se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal e curta nosso vídeo para alcançar mais irmãos e irmãs.